Bom dia, irmãos. Bom dia, você que nos acompanha pelas redes sociais. Mais uma vez nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e hoje nós vamos ver a segunda parte da lição de número 2, que é a lição que fala sobre a igreja de Éfeso e como essa igreja foi reconhecida pelo Senhor. O autor da lição, ele pôs lá que Éfeso, a igreja que deixou de amar, ou deixou o primeiro amor. E para essa lição de hoje, nós estamos aí com a participação do irmão Antônio Donato junto conosco, o irmão Mauro que vai estar conduzindo as lições, e o irmão Hermos também que vai estar dando as contribuições aí nesse dia a dia. Irmão Antônio, dá o seu bom dia para todos aí, e daí depois já pode orar por nós, pedindo que Deus nos abençoe nessa manhã. Bom dia, irmãos. Vamos orar, então. Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui para estudar a Tua palavra, Pai, e a ação é que, através dela, o Senhor continue tocando os corações, o Senhor continue expandindo a Tua obra, Pai. Com o nosso irmão Mauro, que está dirigindo esta lição, e esteja nos inspirando, nos equipando, para que todos aqueles que estejam ouvindo, Pai, estejam assistindo, ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós iniciamos esse estudo, como nós falamos aí, pensando um pouquinho sobre essa igreja, falando o que ela representou na história. Essa é uma das 7 igrejas da Ásia, e o texto básico está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, e o último versículo, né, ou o versículo que depois de o Senhor ter feito os elogios à igreja de Éfeso, ele vai dizer, olha, eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Pensando nisso é que nós vamos caminhar agora com a segunda parte da lição no dia de hoje. Mas enquanto você pega o seu material de estudo, enquanto você pega uma água, um café, nós vamos soltar o nosso brand de tempo aí, e você vai poder acompanhar o estudo da lição nesta manhã. Que Deus abençoe a todos. Estamos aí com a lição, então, irmão Mauro, é com você, nos conduz aí no estudo dessa lição. Primeiramente, bom dia aos irmãos, graça e paz a todos, bom dia a todos que estão conectados. Vamos então à nossa lição de hoje. Apesar de toda a dificuldade, estamos aí no ar, graças a Deus, e vamos fazer a segunda parte da lição, da segunda lição desse material que é o Apocalipse, da editora Cristã Evangélica. Eu gostaria de lembrar aqui, irmãos, aquele alvo que ele colocou ali. Ao estudar essa lição, você se sentirá motivado a perseverar na fé. Ou seja, o título da lição fala de uma igreja que deixou o amor se esfriar. Então, ao estudar essa lição, nós temos que pensar nesse sentido. Perseverar na fé, na sã doutrina e compartilhar a palavra de Deus com a simplicidade que ela tem. A palavra de Deus é viva e eficaz, a gente não precisa ficar buscando, fazendo uma coisa muito rebuscada. Ela normalmente, como diz a palavra, ela produz o efeito, ela nunca volta. Então, esse alvo aqui, eu queria deixar bem claro para todos que estão nos ouvindo, que isso é básico, a gente perseverar na fé. Ao conduzir essa lição logo no começo,
nós vimos as credenciais do autor. Eu pediria para o irmão Antônio dar uma lida em Apocalipse 2:1. É a credencial do autor dessa revelação. Ok. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: diz aqui que conserva na mão direita as 7 igrejas, as 7 estrelas, e que anda em candeiros de ouro. Então, veja, essa credencial deixa claro a figura de Cristo como soberano entre as igrejas, ou seja, nos dá a clara certeza de que é Cristo que está dando essa revelação ao João. Eu me lembro na aula passada, o irmão Emerson acabou falando assim, isso está muito claro, que não é João que está nos falando, sim, o próprio Cristo que está revelando essas coisas para João. Né? O irmão Emerson, veja só, ele reconhece ser Jesus glorificado falando com ele. Nesse aspecto, não resta dúvida, né? Isso, sempre que a gente olhar para o livro do Apocalipse, nós temos que pensar que foi uma revelação do Senhor para o apóstolo João. O João estava na ilha de Patmos e ele recebe essa revelação do Senhor acerca daquilo que viria a acontecer futuramente, como uma palavra de esperança, como uma palavra profética que é direcionada às igrejas. Então, por isso desse ressaltar sobre as credenciais daquele que poderia trazer essa mensagem. E ele vai dizendo de uma forma tão grande que ele exalta o Senhor como aquele que tem os seus pés reluzentes, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade para ser esse Senhor que traz a mensagem profética acerca das coisas que haveriam de acontecer. Ô, irmão, eu gostaria de fazer uma espécie de colocação para a gente poder meio que elucidar isso. Veja só, antes da gente entrar nas repreensões, que é o ponto de hoje, que nós vimos os elogios na aula passada, o autor ele mostra aqui que alguns comentaristas do antigo do bíblico, alguns comentários, eles dizem que o anjo da igreja representa os pastores, né? E aí a gente pode ter, por exemplo, mas a maneira mais plausível de entender é os anjos da igreja como as igrejas em relação ao seu Senhor exaltado. Como que a gente, normalmente, o que os irmãos acham dessa destinação? Porque isso vai ser para 7 igrejas, para 7 cartas. Ele vai se dirigir ao anjo da igreja. Eu não tenho dificuldade de pensar ou de concordar com o pensamento de que o anjo da igreja seja aquele que Deus colocou na direção da igreja. Agora, existe sempre uma polêmica entre os autores, que, por exemplo, nesse caso aqui, ele apresenta duas possibilidades. Ser realmente os pastores ou então a própria igreja em relação ao Senhor exaltado. O que os irmãos acham? O que seria o anjo da igreja na visão dos irmãos? Eu prefiro entender, irmãos, que realmente ele está falando aos pastores, aos liderança da igreja como um todo, de como foi ensinado lá no início dessa revista, no primeiro capítulo, que o livro de Apocalipse ele é um livro que a gente vê como um livro universal, como direcionar a igreja daquela época, mas a igreja de hoje também. Então eu vejo mais sentido que ele esteja se dirigindo ao líder da igreja, ao pastor, ao presbítero, falando diretamente a ele para que ele esteja conduzindo a sua igreja, a igreja que ele está à frente.
Eu concordo, irmão Emerson. Havia um hábito na igreja do primeiro século até de se denominar os líderes das igrejas locais, né? Eles ainda não traziam esse nome que nós utilizamos hoje, essa nomenclatura de pastor, eram outros nomes que eram utilizados, mas se refere à liderança da igreja. Ele está se referindo, sim, à liderança da igreja. Quando nós encontramos interpretações diferentes, são por conta das maneiras que se busca interpretar o Apocalipse. Então, se nós formos para uma interpretação mais alegórica, dizendo que aquilo, pegar um autor que olha o Apocalipse de uma interpretação de forma alegórica, ele vai ter um entendimento. Se nós pegarmos a quem faz uma interpretação de forma literal, ele vai ter outro entendimento, né? Se nós pegarmos alguém que faz a interpretação escatológica, vai ter outro, hermenêutica, enfim, conforme a maneira com que a pessoa, que o estudioso colocar, vai ser apresentado o que aquilo quer significar. Mas é importante nós pensarmos que, dentro daquilo que nós temos vivenciado como povo batista, a grande maioria entende como sendo o anjo da igreja os nossos líderes, os nossos pastores. Sim, e veja só, eu fiz questão de pensar nisso aqui por causa dos irmãos, das pessoas que estão conectados, para eles terem um norte, uma linha de pensamento. Porque, veja só, em todas as cartas, elas são dirigidas ao anjo da igreja. Eu vou além, nós estamos falando da liderança, tanto é que nós sempre entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele dá a visão de condução da igreja, dos trabalhos da igreja, para quem? Normalmente para o líder, no nosso caso, o pastor juvenil. Todos nós estamos seguindo, e a igreja está crescendo em função de nós estarmos unidos em torno de uma mesma visão que o Espírito Santo está passando para ele. É a nossa realidade hoje. Certo? Sim. Então, vamos dar uma recapitulada rapidinho, irmão Emerson, nos elogios, para a gente entrar, então, nas repreensões, porque nem tudo é perfeito, né? Isso. Nós tivemos ali, então, o Senhor falando, a partir do versículo 2, verso 3 ali, a exaltação das qualidades desta igreja. Eu brinquei até com o irmão Mauro, seria uma igreja que eu gostaria de ser membro. A igreja de Éfeso é uma igreja que ela apresenta muitas características que talvez, não estou dizendo da nossa realidade de BJP, Igreja Batista Jardim Pinheiros, mas às vezes no contexto de igreja que as pessoas estão inseridas na atualidade, não se vê essas atitudes em relação à cristandade, ou viver a Cristo, né? Então, o Senhor elogia uma igreja que testemunhava com a vida, que tinha um trabalho de se empregar na propagação do evangelho, que era perseverante, mesmo em meio a todos os conflitos e todas as perseguições que a igreja estava sofrendo. Era uma igreja que fugia dos misticismos e filosofias pagãs, porque pensando que a cidade de Éfeso era aquele centro religioso, né, que nós falamos no início da lição, que ela tinha vários templos cultuais ali, inclusive, com adoração sexual. Havia um culto que você prestava a Diana e que a forma de se prestar o culto era um sexo em conjunto ali. Tinha as sacerdotisas que ficavam ali justamente para passar por essa experiência. Então, a igreja de Éfeso rejeitou tudo isso. Ela também reprovou aqueles falsos ensinamentos, os falsos mestres que vinham com ensinos questionáveis, né? Ela foi fiel, ela foi uma igreja fiel, que buscou a fidelidade ao Senhor, e uma igreja que rejeitou a heresia vamos pecar mais, quanto mais nós pecarmos,
mais a graça vai se difundir sobre nós, né? Então, nós vemos que havia alguns líderes religiosos da época que ensinavam isso. Gente, a graça falou que... Paulo falou que a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, quer dizer, se nós pecarmos mais graça vai ter. Veja que absurdo, né? É isso aí. Irmão, nas repreensões que o Senhor coloca ali, o irmão Antônio está com a revista aí, irmão. Veja para mim, no item 3, aquela colocação do autor ali, que fala exatamente o início dessas repreensões ali. No primeiro parágrafo ali, o irmão pode ler para nós? Você conhece o ditado? Isso. Você conhece o ditado? Nada mudou? Nadou e morreu na praia? Assim, parecia ser o destino do povo de Éfeso, que, após tantos esforços, no sentido de preservar a sua fé, acabou sendo toda a aversão que tinha pela heresia para aqueles que pensavam diferente dele. Preservou a doutrina, mas se esqueceu de preservar o amor na maneira de defender sua fé, deixando falar a verdade em amor. Aqueles crentes, querendo ser corretos, se tornaram ásperos e rudes, tais como os fariseus nos dias de Jesus. Aí, veja só. Bom, quer continuar? Veja só o que está escrito lá na revelação do Senhor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Normalmente, a gente pensa no primeiro amor como aquela primeira euforia que a gente tem quando a gente aceitou a Salvador. Ele está dizendo aqui assim, olha, vocês esperavam na fé, vocês eram resistentes às heresias, mas vocês acabaram criando um problema sério, porque vocês não respeitaram aqueles que pensavam diferente e que falavam a verdade. Então, acabou a igreja fazendo com que os líderes dessa igreja, apesar de tudo, começaram a repreender os que pensavam o contrário, sem o amor. Por exemplo, em Efésios 4:5, o apóstolo Paulo diz que nós podemos repreender, mas temos que repreender em amor. Você entende? Então, nesse sentido, os irmãos que estão conectados, as pessoas que estão conectadas, têm que ver, nesse sentido que o Senhor está dizendo, olha, tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Essa atitude de deixar de amar que fez a diferença. Perseverar na doutrina e praticá-la é fundamental para o progresso espiritual, mas tudo perde o valor se não agirmos com amor. E aí, eu me remeto a 1 Coríntios 13. Se eu falasse a língua dos anjos, se eu tivesse todos os dons e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Certo, irmão? Irmão Emerson, o que o irmão me diz? Exatamente. E olhar para a igreja de Éfeso, nesse aspecto, é olhar para a nossa vida, nós como igreja também. Quando se fala em pregar e falar a verdade em amor, nós estamos dizendo assim, eu falo a verdade, mas eu não deixo de amar. Porque se eu falar a verdade e essa verdade gerar preconceito, se essa verdade gerar divisão e gerar em nós o sentimento de que eu sou melhor do que o outro, essa verdade é uma verdade nula. Ela é falha, porque está faltando o amor. E era o que estava acontecendo. Éfeso tinha tantas qualidades, ela era uma igreja tão qualificada, que ela começou a se achar acima das pessoas, e que ela começa a se tornar um fim em si mesmo. É quando eu tenho uma vida religiosa
tão intensa que quando eu olho para a prostituta, quando eu olho para alguém que tem uma prática em desacordo com o que a Bíblia ensina, como o homossexualismo, como a vida criminosa, eu vejo naquela pessoa ela não ser digna nem da minha presença. Eu não posso nem conviver com ela ali. E como que eu vou falar do amor de Deus para ela? Como que eu vou falar de Jesus para uma pessoa se eu não consigo aceitar ela como pessoa? Eu não posso aceitar os erros dela. Os pecados que uma pessoa comete, eu não preciso concordar. Mas a pessoa, eu preciso ter uma atitude de amor. E era isso que o Senhor estava falando com a igreja de Éfeso. Falou, não adianta nada vocês terem um bom louvor, não adianta nada vocês terem um bom testemunho, não adianta se vocês esquecerem de amar. É o que o apóstolo Paulo fala no 1 Coríntios 13. Né? Sem amor, nada me aproveita. Você entende? Veja só, as repreensões que o Senhor falou ali, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta a praticar as primeiras obras, e depois ele faz um alerta. Se não venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Lembra-te de onde caíste. O que o irmão Antônio pode nos dizer a respeito disso? Ele dá ali uma dica em Lamentações de Jeremias, que ele diz assim, ó, eu quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. Ele faz um contraponto com esse versículo, dizendo, eu preciso de, não apenas de esperança, lembra-te de onde caíste. O que o irmão me diz a respeito disso para nós colocarmos para os nossos telespectadores aí? Vamos dizer. Então, irmãos, até aproveitando o gancho, voltando um pouquinho ali no que os falando da questão da igreja ter deixado o primeiro amor, é interessante que esse texto também ele é muito indicado por várias pessoas, aonde na realidade não que a igreja só deixou de falar a verdade com amor, mas como a igreja realmente se desviou, como a igreja tinha caído do pé, e aí ele fala, olha, lembra-te do teu primeiro amor. Essa é uma interpretação genérica, que os irmãos já devem ter até ouvido por aí também. E aqui, quando ele lembra-te, pois, de onde caíste, eu fico pensando que, indo para essa interpretação um pouquinho mais genérica, o que nos faz deixar esse primeiro amor? E aonde está o cair, né? E aí ele fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e eu vejo isso e reverto isso para aquilo que nos traz esperança, a cruz de Cristo, a salvação, e trazer à memória realmente aquilo que ele fez por nós, que nos traz a esperança de que um dia... Sim, veja só, ele diz ali, ó, nós temos que perceber onde foi que nós paramos de amar e fazer um recomeço a partir dali. Veja só, irmão, eu me lembro, nós conversando, eu e o irmão Antônio, já conversando algumas vezes, o irmão falou assim, olha, uma coisa que me fez estar junto dos irmãos na Igreja Batista de Jardim Pinheiro foi exatamente esse calor humano, esse amor com que os irmãos nos acolheram. Lembra disso? Eu lembro disso, sim. Então, veja só, às vezes uma coisa tão simples faz bem para uma família como o irmão está se sentindo hoje. Acolhido e plenamente integrado e fazendo parte e podendo exercer o seu ministério, você entende? Se não fosse o irmão ter sentido esse carinho na sua chegada, talvez o irmão não estivesse aí hoje, entende? São pequenas coisas que fazem grande diferença nesse sentido. Então, esse amor que tem que ter sempre presente em cada um de nós. Concorda, irmão Emerson? Isso mesmo. Uma das máximas do evangelho, do cristianismo, é que nós somos chamados a servir, a se colocar à disposição do Senhor.
E nesse trabalho a gente acaba dizendo assim que o cristão que não trabalha para o Senhor, ele dá trabalho, né? Não é preciso trabalhar para não dar trabalho, né? E quando ele fala de lembrar de onde caiu e arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras, ou faz uma reflexão de onde você está na vida cristã. É isso que ele está dizendo. Para e pensa, veja como você está agindo. Esse lembrar-se de onde caiu, esse arrepender-se, esse voltar ao primeiro amor, ele tem a ver com aquele envolvimento natural, aquele desejo de servir, de se disponibilizar para o reino de Deus, né? De fazer essa exposição de defesa da fé em amor com trabalho, em amor, porque não adianta, e aqui a gente fala, numa aula dessa, a gente fala com um pouco mais de liberdade, às vezes aparece até um pouco forte o que a gente fala, mas não adianta, por exemplo, eu ir para a igreja todo dia se eu não consigo amar as pessoas. Não adianta eu fazer parte de grupo A, grupo B, do Ministério A, do Ministério B, e se eu não conseguir vivenciar isso pelo amor, é obra morta. A Bíblia diz que quando chegar diante de Deus, vai se queimar como palha aquilo que nós fizemos sem ter um propósito definido. O apóstolo Tiago diz assim, é uma fonte que joga água doce e água amarga, isso não tem condição. Né? Na sequência, irmão, ele dá uma ordem assim, ó, é imperativo, arrepende-te. Arrependimento, no grego, é o metanoia, que significa mudança de mente, ou seja, quando ele fala arrepende-te, eu entendo que é uma mudança de mente, é a renovação da sua mente. Eu penso em dois momentos bíblicos. O momento que Jesus olha para Pedro, quando Pedro nega, aquele olhar que faz com que desperte um sentimento em Pedro, e o sentimento de Judas, que também dá a impressão de arrependimento, ou seja, esse arrependimento não é uma mudança de mente. Então, nesse sentido, a gente precisa ter compreender bem que se for uma mudança de mente, por exemplo, no caso de Judas, pode ter causado nele uma tristeza, mas essa tristeza não mudou o pecado. Entende? Embora possa causar arrependimento, parece que esse não foi um arrependimento genuíno. Então, o que o Senhor está dizendo assim, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras, ou seja, presta atenção, vocês estavam indo tão bem, e agora, nesse exato momento, vocês estão um pouco distante daquilo que vocês vinham fazendo. Por isso, eu preciso que vocês parem, lembrem-se de onde isso começou, arrependam-se, tenham uma mudança de mente para que vocês possam voltar às primeiras obras. Caso contrário, eu vou ter que ser mais rigoroso com vocês. O que os irmãos me dizem? Veja só, o arrependimento é mais do que uma emoção. Pode falar, irmão. Então, o som do irmão. O ele é parte da caminhada do cristão. Se você é cristão e não existe a palavra arrependimento na sua vida, fica meio complicado, né? Tem uma música que fala sobre isso, inclusive uma música secular, que fala que não me arrependo de nada do que fiz. Com Deus, na caminhada cristã, muito pelo contrário. Tem que se arrepender, tem que voltar atrás e tem que retomar. Uma vez, lembrando, identificado onde iniciou. Uma vez você arrepender... Nós estamos falando isso, a palavra de Deus é viva, nós estamos falando isso para muitas pessoas que estão conectadas, às vezes, e vão assistir essa escola bíblica. Uma vez que você identificou onde começou o problema,
Uma vez que você arrependeu, não tem por que você ficar titubeando se volta ou se não volta. Porque, às vezes, a pessoa está desviada, pensando assim, olha, agora eu volto, outra vez eu vou voltar um dia. Mas, uma vez que descobriu aonde começou e arrependeu verdadeiramente, a volta é praticamente consequente disso. Agora, se não, venho a ti e removerei do lugar o seu candeeiro. E aí, nós estamos pensando, como nós estamos pensando, ele está falando com a igreja, o candeeiro, os 7 candeeiros por onde ele andava, ele está falando de uma igreja, está falando de um grupo de pessoas que estão seguindo um caminho fora do contexto, não é uma coisa assim individualizada. Então, o candeeiro aqui vamos dizer assim, a igreja em si vai estar comprometida, se não voltar a praticar as primeiras obras. Vamos, irmão Emerson, para a conclusão lá? Vamos caminhar para a conclusão? Vamos nessa. O Apocalipse 2:7. O irmão pode ler para nós? Diz assim o texto bíblico: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Percebe que o homem, lá quando caiu, ele comeu da árvore da ciência e do conhecimento? Ele não comeu da árvore da vida. A vida eterna é essa que interessa para nós. Então, veja só. O perseverar vai nos levar a um prêmio, que é o comer da árvore da vida. Eu até gostaria que o irmão lesse de novo esse versículo para ficar bem claro na mente dos irmãos que vão ver essa IBD. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É ele que está falando, na verdade, né? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha, que maravilha o que Deus tem preparado para nós. Os irmãos conseguem entender ou sentir que isso é grandioso, é o prêmio máximo de um cristão? Exatamente, com certeza. Nós temos essa promessa abençoadora, né? Então, veja, mas de qualquer forma, não vai ser fácil. Ali, o irmão pode verificar ali na conclusão que o autor dá, ele diz assim, olha, nós teremos um prêmio, é verdade, mas a nossa vida cristã, ela impõe uma batalha, eu grifei ali, ó, uma batalha constante. Ela não é uma batalha hoje, e daqui 10 anos uma outra batalha. A vida do cristão, porque o diabo anda em derredor procurando a quem possa tragar. Ele não descansa. E a gente está numa batalha constante, certo? E aí, a gente, para chegar a esse prêmio que é a comer da árvore da vida, ou seja, desfrutar da vida eterna com Deus, a gente tem que entender que nós temos que constantemente estarmos alertas, vigiando e saber que a batalha ela é ferrenha, né? Ela é constante, ela não para. Certo? O que os irmãos me dizem? Irmão, diga lá, o que o irmão me diz essa luta. Nós vamos ter um prêmio. Agora, esse prêmio vai até o dia que o Senhor nos chamar, que nós encontrarmos com Ele. Né? Certo. Então, o que fica da lição de hoje para a gente encerrar? Ó, a motivação
de fazer uma reflexão. Eu não consegui entender, irmão, o que o irmão falou no finalzinho. Ó, veja só, para a gente encerrar, o que fica para que as pessoas que vão assistir essa escola, elas tenham em mente, primeiro, ver, se sentir perseverado, motivado a perseverar, e se houver algumas dessas repreensões na sua reflexão, por exemplo, na sua vida religiosa, a igreja que possa ter algum problema desse tipo aqui, parar, verificar, arrepender-se e voltar a praticar as boas obras. E não esquecer que a vida cristã é uma batalha. Tem um prêmio maravilhoso, mas é uma batalha constante que a gente precisa estar sempre alerta. Né? Uma igreja que deixou de amar, imagina que isso é muito sério, uma igreja que deixou de amar, mas que, através da revelação do Senhor, a misericórdia do Senhor, ele mostra os pontos positivos e, em seguida, ele mostra que o amor precisa ser resgatado para que as pessoas possam ter esse entendimento. Eu volto a dizer, como eu disse na aula passada, 7 cartas para 7 igrejas, todas elas têm os prós e os contras, mas isso tudo nós temos que entender como um todo, por ser 7, a perfeição é o conjunto, ou seja, juntando todas as 7 cartas, o conjunto dessas 7 cartas é o que poderia chamar de igreja ideal que o Senhor está mostrando para que ele venha, a noiva que ele quer vir buscar. Entende? O que os irmãos têm para nós concluirmos? Olá, irmão Antônio. Bom, o que nós precisamos deferir disso tudo é que temos que viver a vida, amar, acima de tudo, não esquecer o trato em amor para com as pessoas, tanto os de dentro como os de fora, para que através desse amor a gente possa demonstrar que Cristo quer ter uma ação próxima conosco, e ao as pessoas verem esse amor da igreja, elas podem se chegar, inclusive João fala nisso, né? Nisso conhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Isso. Eu fico feliz porque a gente está aqui mostrando às pessoas a preocupação que Jesus tinha com um detalhe da igreja em especial. Né? Tem uma outra, por exemplo, que ele diz assim, eu estou à porta e bato, ou seja, ele próprio está fora da igreja. Né? E a gente, vendo essas coisas, a gente vai corrigindo rumos e mostrando às pessoas o que Deus quer de nós, da sua igreja. Certo, irmão Emerson? Exatamente. Que nossas igrejas, que nossa vida possa ser uma vida que está numa busca constante de viver o amor de Deus, de trazer a nossa lembrança as misericórdias, as bênçãos de Deus diariamente, para que a gente possa experimentar desse amor e conseguir fluir nesse amor. Que quando o Senhor olhar para a nossa vida, nós não tenhamos os mesmos questionamentos que teve ali, ou as mesmas repreensões que teve a igreja de Éfeso, né? Será que alguma dessas repreensões se aplicam à nossa vida? Será que nós temos conseguido demonstrar o amor ao nosso próximo, às pessoas com quem nós convivemos? Esta é a grande lição que Éfeso nos traz para o dia de hoje, que a gente não, como igreja, a gente não deixe esfriar em nós o amor de Deus. Nós podemos orar, irmão Mauro, encerrando essa lição da manhã de hoje, nós estamos com o tempo aí já bastante avançado, podemos? Tá. Vamos orar, mas antes eu quero convidar todos para não perder o fio da meada. Na próxima, nós vamos estar estudando a igreja de Esmirna, a igreja que é perseguida, que os irmãos estejam ligados para poder dar sequência nesse estudo.
Que Deus abençoe. Vamos orar, então. Deus querido e amado, louvamos e dizemos o nome do Senhor. Notamos, ó Deus, na nossa EBD de hoje, uma grande preocupação do Senhor com relação ao bom sentimento, à boa condução com a sua igreja, ó Deus, quando ela sai um pouco daquilo que é o seu propósito. O Deus é amor, e nós temos que entender que sem amor nada vai aproveitar, como diz o apóstolo Paulo. Que todas as igrejas, que todo o conjunto de salvos tenha sempre em mente a importância de falar a verdade em amor, ou de amar o próximo, ou de fazer, ó Deus, a vontade do Senhor. Um novo mandamento vos dou, diz o Senhor, que ameis uns aos outros como eu vos amei. O amor do Senhor é sem igual, é um amor que amou o mundo de tal maneira que não suportou a morte e morte de cruz, e deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores, diz a sua palavra. Então, é esse amor a Deus que nós temos que manifestar aos nossos queridos. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos conduzir. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa todos que estiveram ligados, assistindo a essa escola, que cada um possa fazer uma reflexão, e aonde houver necessidade de correção, arrepende-te, como diz o Senhor, procura fazer as correções, porque o prêmio é maravilhoso. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê um bom culto logo mais, que o Senhor esteja dirigindo a nossa vida e nosso caminhar, nosso resto de dia que agora se segue. Dá-nos um culto abençoado logo mais à noite, e que o Senhor abençoe a cada um de nós. Nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.